Olá, hoje é o primeiro dia útil depois dos dias dos finados, ocasião bastante simbólica, sem querer fazer nenhuma brincadeira de mau gosto, mas com o destino político que a direita está tomando, depois de reagir de forma estúpida, como está reagindo, inclusive com o aval do seu líder, o derrotado na eleição presidencial Jair Bolsonaro, né? Comparecendo à frente de quartéis fechados, aos quais os militares dão ouvidos de moucos, na certa se lembrando de um dos seus grandes líderes, o Marechal Castelo Branco, que em 64, a época do golpe militar, lembrou que os bivaques, né, ou seja, os quartéis, os acampamentos militares, estavam sendo assediados por vivandeiras, que era um sinônimo que o educadíssimo Marechal usava assim, de forma sofisticada para significar prostitutas. Pois bem, quem chamou esse povo aí de prostituta não fui eu, foi o Marechal Castelo Branco, em 1964, se referindo àqueles que buscaram abrigo no quartel para ganhar dinheiro, que era a intenção dele, né? Pois bem, agora nós temos uma eleição resolvida no domingo, estamos numa quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022, mas ainda estamos sob as manifestações que, assim, imitando o presidente da Ucrânia, o Zelensky, o Bolsonaro tentou fazer num vídeo no feriado, de camisa esportiva e fazendo, como sempre, aquela sua mistureba de mentiras com falsas manifestações de harmonia e paz, né? Tanto que, na hora que eu fechei aqui o vídeo para fazer fechei o texto aqui para fazer esse vídeo, a própria Polícia Rodoviária Federal admite ainda existirem 80 e tantos bloqueios em estradas e os bolsonaristas estão, inclusive, embarcando para os Estados Unidos, como é o caso de Carla Zambelli, para fazer piadas sobre a nossa liberdade de expressão, né? O Alexandre de Moraes, que saiu como um herói nessa história, porque foi muito duro e graças a ele nós tivemos uma eleição muito pacífica e sem nenhuma fraude. Somente um imbecil absoluto pode estar se queixando de fraude numa eleição como essa. Disse que vai enquadrar na forma da lei manifestantes do único golpe da história da humanidade que foi derrotado e comemorou, e está comemorando. E para isso usando vitórias de alguns alguns torcedores inconvenientes, que eu vou chegar lá e você vai ficar sabendo do que eu estou dizendo. Eu quero lembrar que eu participei de uma grande ansiedade nacional em torno da palavra do Bolsonaro. Eu nunca achei importante que o Bolsonaro desse uma de civilizado, porque ele não ele é mal educado, foi mal criado, a mãe dele está nos devendo esta. Educou muito mal o seu filhote, né? Pois e então eu não estava esperando que ele reconhecesse o adversário, porque um gesto de civilidade é algo que eu não espero de um líder político, como um capitão irredento que foi preso como terrorista e depois vendeu uma tese absurda de que croquis não autenticados eram a seu favor para se livrar na justiça militar de um processo de terrorismo, onde ele era acusado de tentar colocar bombas em quartéis junto com o tal de capitão Fábio, seu colega nessa aventura. Mas, depois de feito aquele absurdo e chinfrim pronunciamentozinho de 2 minutos e 21 segundos, o Brasil inteiro ficou sabendo porque é que o Bolsonaro ficou em casa esperando. Ele estava esperando o Valdemar da Costa Neto, o boy,
aquele que levou a senhora Lilian Ramos, sem peças íntimas, ao palanque do presidente Itamar Franco, no Carnaval do Rio, ao desfile da escola de samba, em que a moça foi fotografada numa posição pornográfica ao lado do presidente, né? Pois é, quando o presidente Valdemar Costa Neto, um ex-presidiário, porque todo mundo fica falando que o Lula é ex-presidiário, e é, mas todo mundo esquece dos outros ex-presidiários, ou dos presidiários, como Roberto Jefferson, que é aliado e é presidiário, mesmo agora está na cadeia, além de condenado, está na cadeia. E o Valdemar da Costa Neto, ex-presidiário, prometeu ao capitão casa, comida e roupa lavada, escolta, automóveis oficiais, etc, etc. E para completar, nós fomos também informados de que, terminado aquele vexame internacional, que foi o pronunciamento de reconhecimento, entre aspas, não da vitória do seu opositor, mas da definição das eleições, o Bolsonaro foi correndo bajular os seus inimigos, foi diretamente fazendo brincadeirinhas sem graça com o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cuja atuação ele sempre criticou de forma veemente e que ele responsabiliza por uma eleição que ele considera fraudada, embora não tenha sido. Mas o que não é novidade, porque o Bolsonaro é o rei da mentira, né? Mas ele foi por covardia e por cálculo. Ele está achando que, puxando o saco de alguns dos ministros que estavam lá, incluindo Alexandre de Moraes, ele ia garantir uma temporada fora da cadeia quando perdesse o seu foro privilegiado. Não é bem assim, capitão. O teu advogado-geral da União é uma besta, inclusive jurídica. Ele devia ter informado a Vossa Excelência que no dia 1º de janeiro a Vossa Excelência não tem o foro privilegiado. Vossa Excelência vai para a primeira instância, vai ser condenado por qualquer juizeco aí do interior. E aí vai ver o quanto dói ser um infrator da lei. Mas ele está achando que agora fez média com os senhores supremos, que os bolsonaristas consideram os interventores comunistas do Brasil, né? Eu só imagino, né, esses ministros do Supremo, muitos deles não sabem nem o que é comunismo, o que, aliás, o Bolsonaro também não sabe, né? Nem seus sequazes, né? Falam em comunismo como se fosse uma coisa que eles dominassem, sem dominar, né? O que eles conhecem bem é o nazismo, né? Porque numa cidade chamada São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina, a saudação nazista acompanhou a execução do hino nacional numa manifestação golpista bolsonarista. Eu não entendi até agora porque não foram presas as pessoas que estavam nessa manifestação, porque, sabe por quê? Porque o Ministério Público considerou que eles não fizeram saudação nazista, que eles estavam desejando bons fluidos para o Brasil. Aquilo ali ou é Heil Hitler, ou é a saudação que as torcidas de futebol fazem para secar os adversários. O adversário vai bater um pênalti. Aí todo mundo faz isso para o cara perder o pênalti. E aquilo era dirigido diretamente para aliás, ressuscitaram uma expressão da época do João Goulart, que era a coalizão, né, com a frente ampla, né, que não deu certo, juntando o DN e o PSD contra os militares depois de terem votado neles, né? Pois é, não tinha, os caras não conhecem nem futebol. Tá certo que não conhecem história, isso aqui é saudação nazista mesmo. Ou então, nhaca, ou seja, tentativa de convocar o azar para o adversário e não o sucesso para o próprio time, né? O Aras, que é o autor final desta estupidez,
que é um idiota, não sabe nada, então não sabe nada disso, anunciou o total bloqueio da estrada, e eu até agora vi que ainda tinha, sei lá, 86 bloqueios. Se não tem mais, na hora que o Aras falou essa bobagem, tinha. Então não era só a Polícia Rodoviária que fazia corpo mole, a Polícia Rodoviária Federal, não. O Ministério Público também. Eu quero fazer aqui a vocês uma observação também, o seguinte. A derrota do Bolsonaro, e ele perdeu, e não adianta se foi apertado, perdeu, ele perdeu. Manchou a vitória do meu time, do Clube de Regatas do Flamengo, que não é o time dele, mas que é dirigido por um bando de bolsonaristas babacas, presididos por um tal de Rodolfo Landim. A mulher dele, Ângela Landim, que prova a prática do nepotismo na direção do clube mais popular do Brasil. Essa senhora, numa rede social, essa beneficiária do nepotismo, é diretora do Flamengo da parte social. Agora imagina, uma diretora da parte social que não sabem algumas coisas elementares. Por exemplo, ela não sabe que o nordestino é brasileiro como qualquer brasileiro, como ela, aliás, que segundo o próprio marido é sergipana, descendente de alagoano, sei lá o quê, né? Ela disse que os nordestinos que deram a vitória ao Bolsonaro passam férias, enquanto no Sudeste e no Sul, os eleitores do Bolsonaro que perderam a eleição geral trabalham. E disse mais que é preciso descobrir um jeito de matar o carrapato sem matar o boi. Eu quero saber se essa senhora vai ser presa, porque isso aí é um crime. É um crime taxado no Código Penal como xenofobia. Na verdade não é xenofobia, porque o Nordeste faz parte do... É um crime de preconceito, meu senhor. É um crime de preconceito. O senhor Landim disse que ela fala o que bem quiser. Não fala não, seu bestalhão! Da mesma forma que o senhor desonrou o tricampeonato do clube que o senhor dirige, que é popular, o senhor desconhece que a torcida do Flamengo só é a maior do mundo porque é no Nordeste que estão esses Flamengo, esses torcedores do Flamengo. Não é no Sudeste, onde estão os que trabalham. Os que são, segundo ela, os que passam férias, estes é que garantem o lugar de maior torcida do mundo ao campeão, tricampeão da América. E é bom que o senhor Rodolfo Landim também responda pelo crime de sua senhora, depois que ele disse que ela fala o que ela bem entender. Ela pode falar o que bem entender na casa dela, mas não desse jeito. A senhora Leila Pereira é outra vergonha para o gênero feminino nessa história. Ela é presidente do Palmeiras, que foi campeão brasileiro, que é o maior campeão brasileiro da história. Eu aproveito esse vídeo para cumprimentar meus amigos palmeirenses. Walter Mairovich, César Saqueto, Raíssen Abac. Olha, eu tenho muitos queridos amigos palmeirenses, todos envergonhados com o fato da senhora Leila Pereira, outra ricaça que não conhece as leis do Brasil, que deu para o Bolsonaro de presente, numa visita que ele fez, depois de ter traído o Palmeiras dizendo que é Flamengo, né? Uma camisa com o número 22, antes da eleição. Quer dizer, o Flamengo tentou influir no voto do domingo com o senhor Bolsonaro levantando a taça do tricampeonato da América. E o Palmeiras, campeão brasileiro legítimo, foi o time que jogou o melhor campeonato brasileiro, também saudou o senhor presidente, que não ousou enfrentar o estádio onde o seu time foi campeão, e o seu time não merecia ser traído por ele, como foi, quando ele fica se declarando flamenguista e levava até o Sérgio Moro para o meio da torcida do Flamengo com um Flamengo de Araque. Não passa de um Flamengo de Araque. Então eu já falei demais, já não tenho mais saliva aqui para estar com você, mas eu não posso deixar de dizer duas coisas. A frase do dia:
Caetano Veloso. Estou com medo de ser confundido com Cássia Kiss. É isso aí, Cássia Kiss é o exemplo do bolsonarismo das mulheres, pelo menos, né? E com a sua pregação do preconceito homofóbico, e depois isso ainda foi entregue pela Lúcia Veríssimo, que é homossexual declarada, num beijo de boca que ela divulgou pelas redes sociais, no que fez muito bem. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: perdeu, Playboy! Perdeu, Playboys! E façam aquilo que o Flamengo, esse autêntico Flamengo, Jorge Benjó, inventou com uma canção maravilhosa que fala do desamor. Se manda, vai-se embora, eu não quero mais você. Se manda, vai-se embora, Bolsonaro, Cássia Kiss, Carla Zambelli, toda essa choudra. Se mandem, vão-se embora, vão lá para a Carla Zambelli disse que estava nos Estados Unidos para gozar da liberdade de expressão que não tem no Brasil, né? A liberdade de expressão. A diferença dos Estados Unidos para o Brasil é que os trumpistas invadiram o Capitólio, que é um símbolo da democracia americana e do Estado Yankee, né? Enquanto esse Bolsonaro esses bolsonaristas não têm coragem de invadir o Congresso, como fizeram os militares que eles cultuam, não tem coragem de invadir o Supremo Tribunal Federal, vão prejudicar os industriais, os consumidores, os cidadãos, os doentes que estão tentando se deslocar nas estradas brasileiras, não podem por causa do seu protestozinho de Araque. Então, para vocês, tchau e benção para todo o Brasil, que eu espero que consiga se unir, apesar do Bolsonaro ter cuspido na mão que Lula estendeu. Eu desejo muita sorte e que o Brasil volte a ser agora um país à altura, pelo menos, de suas qualidades, não apenas dos seus defeitos. Tchau! Direto ao assunto.